No Conasemos, em pauta de hoje, vamos discutir as implicações do PAC do SUS e como deve funcionar a nova Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde. Coordenadores, facilitadores e apoiadores do SUS podem enviar perguntas aos nossos convidados, presentes aqui no estúdio do canal Mais Conasemos, em Brasília. Quem participa do encontro de hoje é o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Hisham Hamida, aqui a meu lado, e também o secretário nacional de Atenção Especializada em Saúde, Elvésio Magalhães. Outros diretores e coordenadores do Ministério da Saúde também, como o Dr. Newton, que está aqui presente, que cuida exatamente da atenção hospitalar. Temos também o Everton Marques, que é coordenador geral de planejamento da SAIS, e ainda Marcelo Oliveira Barbosa, coordenador de habilitação e credenciamento da atenção primária à saúde, todos do Ministério da Saúde. Bem-vindo, Hisham. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Bob. Quero aqui cumprimentar e desejar as boas-vindas ao secretário da Atenção Especializada do Ministério, Elvésio, ao diretor Newton, ao Everton, ao Marcelo, aqui representando a SAPS, e um cumprimento especial a todos vocês, apoiadores, facilitadores e coordenadores da rede colaborativa. Quero repetir aqui o que eu falei no encontro na última semana com vocês aqui, Elvésio. Nós estamos diante de mais de 200 apoiadores que hoje no SUS, pela experiência deles, na ponta, na gestão, em toda a qualificação e a formação que eles têm, é a maior e mais capacitada massa pensante do SUS. Então, é uma oportunidade única e aqui um prazer receber o Elvésio para a gente falar desse potencial do PAC, a gente incentivar os gestores municipais no cadastramento para que possa ampliar o serviço, considerando esses vazios assistenciais, falar da PNAES, que foi uma conquista muito grande, uma política construída a várias mãos, com a participação do CONAS, do CONASEMS, da SAIS, Ministério da Saúde, validada e representando a necessidade de saúde da população. Então, desejar a todos um ótimo encontro e que possamos ter aí uma tarde muito proveitosa e que vocês, apoiadores, coordenadores e facilitadores, possam levar para os nossos gestores, nos 5.570 municípios, informações que possam melhorar a vida da população. Secretário Elvésio, bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas, equipe do Ministério, presidente Hisham, Bob. Primeiro, agradecer a oportunidade, já havia sido convidado umas vezes, mas hoje chegou para um momento muito importante. Quer dizer, a publicação da política, a primeira Política Nacional de Atenção Especializada nesses 35 anos do SUS, é um marco histórico. É a maior demanda da população, a maior queixa em saúde, as chamadas filas para exames, para consultas especializadas, para cirurgias eletivas, e, portanto, essa política vem dar o tom maior do enfrentamento mais organizado nessa etapa do SUS relacionado à atenção especializada. E a questão do PAC, que é a parte de investimento significativa, coerente com a nova política de atenção especializada. Dr. Newton, bem-vindo, muito obrigado por sua presença. O que o senhor pode acrescentar em relação à rede hospitalar? O que nós teremos de novo? Então é isso, O presidente Lula lançou recentemente o novo PAC, novo Programa de Aceleração do Crescimento, que coloca mais de 1 trilhão e 700 bilhões em toda a infraestrutura do Brasil, social, infraestrutura de rodovias e uma série de outras demandas dos estados e dos municípios. Do ponto de vista da saúde, nós temos uma oferta em todas as secretarias da atenção primária, ciência e tecnologia, vigilância em saúde, e especialmente aqui na atenção especializada. A nossa carteira de serviços, de oferta para toda a população, é muito de acordo com as demandas da PNAES, com as demandas da atenção especializada que os estados e que os municípios já apresentam frequentemente ao Ministério da Saúde. E nós colocamos, por orientação da ministra Nízia e do secretário Elvésio, as prioridades de investimento para esses 4 anos de gestão. Dentre dessas prioridades estão a universalização do SAMU,
é uma das prioridades do governo, do presidente Lula, que lançou o SAMU 20 anos atrás. Estamos completando 20 anos de SAMU esse ano, com a grande meta de até 2026 universalizarmos para 100% da população brasileira. Hoje está em 87%. Então, para isso, nós estamos abrindo no PAC a possibilidade de cadastramento de propostas de centrais de regulação de urgência. São 2 movimentos de SAMU no PAC. A ampliação da frota de veículos, seja as USAs, que são as unidades de suporte avançado, as UTIs móveis, e as USBs. Os municípios que já têm central e já têm uma cobertura parcial de SAMU, eles podem solicitar a expansão da frota. E os municípios e regiões de saúde que não têm a central e não têm uma cobertura ali no seu território, podem fazer a solicitação da central vinculada a um número específico de ambulâncias. Então, são 2 pedidos específicos para a população coberta parcialmente ou população descoberta de SAMU. Essa é a nossa principal meta nesse momento. Mas nós também estamos investindo em vários serviços hospitalares e de atenção ambulatorial. Por exemplo, hoje nós pactuamos na CIT, a nova rede Cegonha, e nós estamos colocando também a construção de maternidades e centro de parto normal, vinculado ou não, dentro ou não de uma maternidade. Então, existem essas 2 possibilidades. São 90 centros de parto normal nas 2 etapas do PAC. Agora está aberta a seleção da primeira etapa, que é para o ano de 23 e 24. E lá em 2025 será aberta a segunda etapa do PAC. Nesta primeira seleção, estamos abrindo também, então, para maternidades e centros de parto normal. Uma outra perspectiva que tem muito a ver, né, e que nasceu do fruto da PENAES e que agora tem uma marca federal, que é o investimento em policlínicas. Nós estamos elaborando 2 portes de policlínica com planta padrão, com modelo assistencial definido, com a capacidade de resolutividade da atenção especializada ali naquele único local, de referência macro ou micro regional. Então, estão abertas os cadastros de propostas para 2 tipos de policlínica, de acordo com a pactuação regional, e é uma prioridade da PENAES. Outra oferta prioritária também, recentemente foi publicado o novo Viver Sem Limites, né, o Viver Sem Limites 2, que é no campo da saúde, a política, o programa de atenção a pessoas com deficiência, e nós estamos priorizando a construção de centros especializados em reabilitação dos 3 tipos que nós temos, o SER tipo 2, tipo 3 e tipo 4, para atender de 2 a 4 deficiências, né, física, auditiva, visual, intelectual, e também as oficinas ortopédicas, que são dimensões importantes para ajustar junto à população e aos especialistas a necessidade ali de uma órtese, de uma prótese. Então, estão abertas também no sistema a possibilidade de cadastramento de oficinas ortopédicas e centros especializados em reabilitação. E, por fim, dialogando também com uma das prioridades do governo, que é o apoio, o tratamento, o acompanhamento dos transtornos mentais, né, da saúde mental da população, fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Nós estamos também investindo nos centros de atenção psicossocial, nas suas várias modalidades. O CAPS adulto, o CAPS infantil, o CAPS álcool e drogas, que são, de acordo com a necessidade dos municípios e dos estados, nós estaremos financiando os CAPS no porte 1, no porte 2 ou no porte 3, para essas populações específicas, também um número bastante considerável nessa primeira etapa, com o objetivo de construirmos 200 CAPS nessas 2 seleções até o final de 2026. Então, esse é um conjunto de seleções disponíveis. O PAC da atenção especializada vai além, vai com outras possibilidades, mas abertas à seleção pública de estados, municípios e o Distrito Federal. São esses os componentes neste momento. Tem data para essa inscrição, para essa seleção? É o Everton? Sim, tem sim. Olá, boa tarde. Bem-vindo, Everton. Aí. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Bob, Richan, secretário Elvésio, o diretor Newton. Em relação a esse ponto, era até o principal ponto aqui de destaque que eu ia trazer, que está aberto desde o dia 9 de outubro
e se encerra no dia 10 de novembro. É importante que fiquem atentos a esse prazo, isso é muito importante, inclusive é um destaque que eu queria fazer aqui. 9 de outubro começou e vai se encerrar no dia 10 de novembro. Então, nós precisamos que vocês tenham aí pressa para fazer esse cadastro. Tem algum link? Temos o link, ele está disponível no site da Casa Civil. Então, a Casa Civil concentrou todas as seleções do governo federal lá, incluindo o eixo da saúde, assim como vários outros eixos que estão disponibilizados. E quando você acessa o site da Casa Civil, que nós vamos depois, posteriormente, disponibilizar aqui, vamos fazer alguns vídeos mais detalhados para disponibilizar também na TV Conasems, e também temos outros vídeos disponíveis tanto no site do Fundo Nacional de Saúde, quanto também nas lives que nós fazemos todas as quartas-feiras com a MGI. Então, o Ministério da Gestão e Inovação tem feito lives desde a primeira quarta-feira do lançamento do programa até a próxima quarta, que será a última, com um período de inscrição em aberto. Então, nessas lives nós temos tirado dúvidas. Está disponibilizado também o manual de todas essas seleções que estão em aberto do Ministério, detalhando os projetos, detalhando quais municípios que podem fazer parte dessa política, quem pode propor, que são os estados, DF e os municípios. Então, tem a lista de todos os municípios que podem propor, tanto no site da Casa Civil, quanto também no TransfereGov, que é o sistema que, de fato, você vai preencher. E no TransfereGov você vai ter 5 requisitos mínimos ali para você poder fazer a sua intenção. Esse primeiro momento é um momento de você pedir, de você solicitar, de falar, eu tenho interesse. Então, nesse momento, você vai precisar apenas preencher a carta consulta no sistema do TransfereGov, e ao preencher essa carta consulta, você vai anexar um termo de ciência da Comissão Intergestores Regional, né, da CIR, ou da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite. Então, é importante que tenha esse termo de ciência. Ele pode frisar aqui que ele pode ser ad referendo nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, está com alguma dificuldade em conseguir a reunião, pode fazer o ad referendo para posteriormente poder, né, validar na reunião. E, além disso, você vai precisar anexar a declaração de compromisso do custeio e também a declaração de posse do terreno para aqueles que são de obra. Por exemplo, para o SAMU você não vai precisar porque não é uma construção. Mas para tudo que for uma construção nova, você vai precisar apresentar também a declaração. Todos esses modelos estão no site também, está no nosso manual, está no site do TransfereGov, tem lá o modelo da declaração. Além disso, você vai precisar apresentar 3 fotos atuais com o endereço completo, incluindo latitude e longitude. Então, os requisitos são 5 requisitos, é bem simples, é realmente para que o Brasil todo possa participar. E voltando aí aos 5 pontos para deixar bem claro, preenchimento da carta consulta, que nada mais é que preencher o sistema, que lá tem algumas perguntas, é autoexplicativo, você vai preenchendo as perguntas, vai justificando por que você quer aquela proposta, anexar o termo de ciência da CIR ou da CIB, a declaração de cofinanciamento, né, do custeio, além disso, no caso de obra, a declaração de posse do terreno e 3 fotos atuais com endereço, localização, mapa, latitude e longitude. Perfeito. Marcelo Barbosa, coordenador de habilitação e credenciamento da atenção primária do Ministério da Saúde. O que você traz de novo para a gente, esse pacote? Bom, primeiro também boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, cumprimentar a todos aqui, o presidente Chan, o secretário Elvésio, o diretor Newton, meu amigo Everton. Sobre as SAPs, nós temos no novo PAC 2 estratégias que estão abertas também agora, que são a construção de unidades básicas de saúde e a entrega de unidades odontológicas móveis. Serão, nesse primeiro momento, 1.800 unidades básicas de saúde novas e 202 unidades odontológicas móveis que vão atender os municípios mais distantes, com maior densidade populacional espalhado, rural, né, municípios que têm esse perfil. Para as UBSs, a gente, então, tem aí as 1.800, nós também estamos com a mesma sistematização que o Everton acabou de colocar. Os pedidos, a manifestação de interesse é no TransfereGov. Essas UBSs novas também vêm, né, estão vindo aí, vocês logo também terão acesso às plantas dessas unidades novas. Elas vêm aí com mais consultórios, são providas de sustentabilidade ambiental e ecológica,
e todo um arcabouço ali de documentação para que o município consiga fazer isso, consiga construir essa unidade de forma bem facilitada. Eu queria trazer um ponto aqui importante, se você me permite. Por favor. A gente tem observado nas propostas que têm chegado, né? A gente olha o sistema do Transferigov todo dia, e nós temos observado que até hoje, por exemplo, nós estamos aí com 80% das propostas que foram encaminhadas só na fase de cadastramento. E só 20% delas estão enviadas para análise. Então, eu gostaria de fazer aqui um pedido aqui para os gestores e tal, para que eles possam realmente enviar essa proposta para análise, porque senão elas não chegarão para nós. Elas ficam lá na condição de cadastrada e a gente não vai chegar o dia 10 de novembro, que é o dia final, e a gente não vai tê-las disponível para análise. Então, queria pedir essa gentileza dos gestores que colocaram suas propostas, que revisitem o Transferigov e verifiquem se essas propostas realmente foram enviadas para análise. Daqui da atenção primária, a princípio, é isso. Muito obrigado. Aí. Secretário Elvésio, eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor. É um pacote de investimento robusto, né? Pela sua perspectiva, pela sua experiência, o que o senhor entende assim como um tipo de gargalo inicial para esse projeto? Existe algum? O senhor acha que vai correr tudo bem desde o começo? Esse projeto de investimento, ele vem reforçar, seja substituição de unidades, né? Às vezes você tem um imóvel alugado, um imóvel mesmo próprio não tão adequado ao longo dos anos, né? Ou uma unidade nova, num chamado vazio assistencial, né? Isso é uma prerrogativa de deliberação de cada município, mas evidentemente concertado numa região de saúde, já que a atenção especializada é claramente de referenciamento da atenção primária, que está em todos os municípios, com milhares de unidades, e a atenção especializada, às vezes, tem um caráter supramunicipal. Um município maior atende os cidadãos e cidadãs de outro município. Então, isso vem reforçar a estrutura. A questão mais importante e é importante aproveitar a oportunidade, é a questão do custeio, né? Os custos em saúde são crescentes, a folha de pagamento, os contratos de manutenção, de insumos, a contratação complementar dos serviços privados. Então, essa questão do custeio é onde nós vamos reservar, além do PAC, que é investimento, a maior parte, né? Precisamos crescer em alguns lugares, sim, mas o nosso foco é reforçar o custeio da atenção especializada em todas as suas dimensões, como já começamos em parceria com o CONASEMS e com o CONAS esse ano, na rede de urgência e emergência, na rede das pessoas com deficiência, na atenção domiciliar, reforçando o custeio do que já existe, que foi defasado, é preciso reconhecer, ao longo dos anos, e melhorar o jeito de funcionar. Essa é a grande virtude dos princípios da PNAES. Quer dizer, olhar a atenção especializada ambulatorial em especial, olhar a atenção primária como o seu grande foco, ser responsável por atender o que vem encaminhado, os seus médicos especialistas, equipes especialistas, apoiarem a atuação dos médicos de família da atenção primária, as equipes também, enfermeiros, fisioterapeutas, termos identificação na fila no sistema de regulação, temos uma regulação mais voltada a preocupar com os usuários, ter telesaúde de forma intensiva, ter prontuário eletrônico unificado para evitar desperdícios e tudo, e dotar de nova formação de especialistas e de servidores. Ainda não. Eu queria que você falasse um pouquinho, Richard, sobre a sua expectativa em relação a essa política. Acho que a expectativa, né? Falei aqui no início, eu acho que toda iniciativa, o Elvésio frisou bem, de possibilidade de investimento, para a gente qualificar a rede existente, né? Substituição, para ampliar. E aí, né, para os nossos apoiadores, né, que estão em contato direto com os nossos gestores, de alertar para essa responsabilidade. Nós sabemos do custeio, né? O custo saúde ele tem aumentado. Então, para que tenhamos responsabilidade de solicitar aquilo que, de fato, é uma necessidade da região, é uma necessidade do município, e não solicitar por solicitar.
Construir a melhor parte é a parte com o menor custo. A manutenção disso, o custeio disso, é que é o grande gargalo que nós temos vivido ao longo do tempo no nosso Sistema Único de Saúde. Mas enquanto não chega a pergunta dos nossos apoiadores, quero fazer 2 perguntas que com certeza vai aparecer pelo gestor e vou fazer enquanto gestor. Nós tivemos aí recentemente a 544 que abriu para cadastro de proposta. E CAPES estava permitido cadastrar aquele município que cadastrou, colocou resolução CIB, que está em análise a proposta, ele vai ter que recadastrar, ele pode aproveitar aquela resolução, vai ter que ter uma resolução nova, e assim como na atenção básica também no caso das unidades odontológicas móvel, que estava permitido o cadastramento na 544, gestor cadastrou, colocou resolução, se ele tem que fazer uma nova resolução ou se ele pode aproveitar essa resolução que já foi pactuada em CIB, né, foi dada ciência, tem uma resolução para otimizar e com certeza o apoiador vai ter essa pergunta lá na ponta. Posso começar a responder? Acho que aí a gente complementa. E com relação às propostas da 544, elas devem ser refeitas, porque o sistema 544 tem uma outra lógica de avaliação e nem todas ainda estão em análise. Então, a proposta é nova, tem que ser refeita no Transfere.gov de acordo com os requisitos. Nós podemos aproveitar a resolução CIB ou CIR. É importante destacar, como aqui são apoiadores municipais, todas as propostas que os municípios fizerem no PAC devem ter resolução CIR ou a de referendo. Se o Estado fizer a proposta, e é possível ter, tanto o Distrito Federal quanto os 26 estados, podem fazer propostas de serviços estaduais, aí sim a exigência é de CIB. Então, para facilitar para os municípios que não vá para a CIB, e também para que a gente tenha uma análise regional, porque como o secretário Elvésio colocou, todos os serviços especializados têm uma abrangência regional. Mesmo que sejam municípios de grande porte, eles têm ali algum processo de regionalização e de regulação pactuado. Independentemente se vai ser um serviço de grande porte, como uma maternidade, uma policlínica, ou um serviço menor, como um CAPS pequeno, né, o CAPS porte 1, ou ser de menor complexidade, deve ter, se o município cadastrar, deve ter a resolução CIR, que pode ser a que foi aprovada anteriormente lá naquela proposta cadastrada na 544. Só precisa ver se está lá claramente na proposta, porque nós estamos avaliando várias propostas e se está como a 544, é de uma construção nova, que precisa ter terreno, que precisa ter foto, pode ser que a proposta feita anteriormente não seja no mesmo terreno, com as mesmas fotos. É preciso se atentar no manual do PAC, tem mais detalhamento. É preciso se atentar nesses requisitos. Não é preciso uma grande resolução ou um grande detalhamento. A gente simplificou ao máximo o cadastramento. Acho que só esse aproveitamento aí de resolução já é muito bom. Então, lembrando, até para ficar claro para os nossos apoiadores, aquele município que já tem uma resolução CIB, que é uma resolução simples, coloca que é uma resolução aprovando a construção de um CAPS, ali não vai detalhar terreno, nada. O gestor tem que estar atento a isso no Transfere.gov, né, para colocar as coordenadas, foto, tudo aquilo. E no caso de ter uma resolução CIB, e aí para finalizar a minha parte aqui, ele não precisa da CIR. Ou obrigatoriamente o município que vai cadastrar a proposta tem que ter a CIR. Não, uma das duas resolve. É que a gente simplificou com a CIB porque é mais fácil do que a CIB. Mas se já tiver CIB, exclui a CIR. Ótimo. Eu queria fazer uma Marcelo, acho que quer pergunta. complementar. Quer complementar? Marcelo quer complementar Eu vou complementar. porque eu falei da UON também. Perguntou sobre O a gestor UON. vai pedir tudo. Por favor. Bom, secretário, sobre a UON, no requisito de inscrição agora, que também já foi colocado aqui pelo diretor Newton, se atentar que é uma mudança de sistema, né, porque ele vai inserir no Transfere.gov, a UON não precisa nem de CIR nem de CIB. Nós colocamos lá para ser mais facilitado do que a CIB, depois a CIR, nós colocamos a resolução do Conselho Municipal de Saúde. Então, caso ele já tenha alguma resolução diante da 544, ele pode apresentar, não tem problema. Tá? Mas no caso de UBS e UON, nós optamos por resolução do Conselho Municipal. Ok? Tá, mas então, aí pode tem apresentar. que ser do Conselho ou aquele que já tiver uma de CIB
Pode ser. Não tem problema, pode ser. Mas lá nós colocamos na portaria, saiu a resolução do Conselho Municipal. Para quem não tem. Mas Não, assim, ele só pode para ficar colocar. claro, porque Tá, às ok. vezes a gente orienta também, nós temos que ter um cuidado. Se o gestor, vou pegar hipoteticamente o gestor de Pirenópolis, cadastrei um a um pela 544, que foi pelo sistema do Fundo Nacional, né, pelo InvestSUS. Eu tenho uma resolução CIB, que era a regra até então. Se eu recadastrar agora pelo TransfereGov, utilizar a minha resolução CIB, contempla ou pode dar diligência e pedir para eu depois anexar uma resolução do Conselho Municipal? Então, contempla, e no TransfereGov não haverá essa possibilidade de diligência. Né? A gente vai receber as propostas, vamos fazer a análise e ela vai entrar numa publicação das seleções que foram aprovadas. Né? Então, é isso. Então, ótimo. Então, contempla. Só quero fazer aqui um chamamento para você, colaborador, apoiador do SUS, né, Richan? Envie a sua pergunta para que a gente possa aqui esclarecer detalhes tanto da Política Nacional de Assistência Especializada quanto do PAC, que está fazendo um investimento maravilhoso aí para atender às necessidades do SUS. Em relação a isso, eu queria saber o seguinte: os municípios que têm feito inscrição, esses municípios são municípios onde existe um vazio do SUS? Pela média, eles estão sendo contemplados? Essa pergunta é boa. Inclusive, tem tido muito dessa pergunta sobre o CAPS, de ter na 544 e fazer de novo no novo PAC, e também sobre CAPS alugado. É uma pergunta muito comum. Que eu tenho um CAPS alugado, queria ter a possibilidade de construir o meu CAPS. Posso fazer proposta? Pode sim. Nosso critério de priorização é para o vazio assistencial. Então, se um município que não tem nenhum CAPS apresentar, o município que não tem nenhum vai ter prioridade em relação ao que tem, mesmo que seja alugado. Agora, se ele tem um CAPS alugado e apresentou uma intenção e nós verificamos que os que tinham vazio assistencial não apresentaram, ele poderá ser aceito. Então, a ideia é, se você entende que tem a necessidade no seu município, que você tem a capacidade de custear essa obra, pode sim apresentar, porque ela vai ser avaliada. Não necessariamente vai ser acatado, mas nós vamos avaliar, vamos dar prioridade aos que têm vazio assistencial, que realmente, por exemplo, no CAPS a gente já colocou uma lista determinada de 1.000 municípios que são os que têm vazio assistencial. Então não está aberto para todos. Esse é um ponto importante de destacar, que para CAPS, cada seleção tem o seu critério. E, por exemplo, policlínica está aberto para todos, maternidade para todos, CPN também. Agora, no caso do CAPS, está aberto para apenas alguns municípios que têm essa listagem lá na Casa Civil, no site da Casa Civil e também no site do TransfereGov. E caso o município queira apresentar a intenção dele e não está naquela lista, não está contemplado na lista, ele pode sim mandar um e-mail ao Ministério, no saudemental@saude.gov.br, e solicitar a inclusão desse município também para que possa apresentar a proposta. Basta apresentar a justificativa que nós vamos avaliar e, se for interessante para a política, nós também poderemos abrir para esse CNPJ sem nenhum problema. Faltam 10 dias só. Essa parte é importantíssima, Bob, porque a gente está, assim, fazendo realmente chamamento mesmo. É um chamamento para que possam apresentar. E um detalhe muito importante: não basta entrar e apenas apresentar a proposta. Tem que clicar no botão enviar para análise. Como os municípios não estão acostumados, principalmente quem é da saúde, está acostumado com o InvestSUS, que tem uma lógica diferente do TransfereGov, o TransfereGov tem 2 etapas. Você começa a proposta e clica em salvar. Aí muita gente acha que já acabou. E aí a proposta fica lá cadastrada. Não vai entrar na seleção. Só fazendo uma retificação. O Richan me corrigiu aqui. Faltam 15 dias. Sim, dia 10 de novembro. 10 de novembro. A data exata, 10 de novembro. Ok. 10 de novembro. Só para corroborar o que o Marcelo, que o Everton colocou, né, e Marcelo também, com relação ao número de proposta não finalizada, é lembrar o gestor que, assim como nós estamos fazendo no piso da enfermagem, a gente sobe a planilha no InvestSUS ou alimenta os dados, confirma, só que depois eu tenho que confirmar mais uma vez o envio. Então tem um clique a mais para o gestor ter, né, essa atenção, e aí os apoiadores, para estar levando essa informação, e que a gente possa discutir também. Eu enxergo como uma oportunidade muito grande para a gente trazer para a discussão do gestor, da gestão, o processo de regionalização. De quando for solicitar um serviço, a gente começar a ter um olhar regional, né, de ampliação de serviço, e não eu olhar o eu. Não eu ter que colocar no meu município, eu quero tudo no meu.
né? E essa possibilidade que Everton colocou também, principalmente da saúde mental. Estava falando com o Elvésio, nós nunca tivemos uma política de financiamento como programa de construção de CAPs. Então, a grande maioria dos CAPs são alugados. Então, né, pedir essa sensibilidade do olhar para que o município, já sobrecarregado e com uma carga de financiamento muito grande, né, em cima dele, ele se livrar desse aluguel, tendo possibilidade, que já é um serviço que está inserido na rede, é um serviço que já está em funcionamento, ele vai qualificar e, com certeza, a gente consegue ampliar. Ainda não. Você está com internet aí? Tô aqui. Porque às vezes está sem internet e não está chegando. Pode falar, e Marcelo por também. favor. Aproveitando, eu queria até falar diretamente aos apoiadores, né, que são muito qualificados, têm um conhecimento muito grande dos municípios e têm relação com todos os municípios. Então, fazer esse apelo no sentido de estimular nos seus grupos de Zap ou nas reuniões presenciais nesses 15 dias, esta participação do município, porque às vezes essa comunicação não chega com a devida qualidade lá na ponta, em cada um dos municípios. Então, esse papel do apoiador é muito importante. Então, o CONASEMS ter disponibilizado esse batalhão do bem é muito importante. E aproveitando, viu, Alexandre, depois nós vamos construir, mas só para já chamar a atenção, nós vamos construir, evidentemente, com a direção do CONASEMS, daqui para frente, na implantação da Pinaes, a participação muito efetiva desses apoiadores, porque conhece a realidade no que você falou, quer dizer, no desenho da regionalização real, que a atenção especializada agora com sua política nacional tem tudo para dar vida com grupos condutores, com participação ampla, com acompanhamento, com monitoramento, para ver os avanços em cada região e atendendo a todos os municípios. Então, essa participação dos apoiadores do CONASEMS vai ser muito importante e estratégica. O Ministério não precisa replicar isso, mas dialogar permanentemente em fóruns que nós estamos chamando de interfederativos das regiões de saúde para implantar a Pinaes. Muito bem. Marcelo, queria... Eu queria também complementar, da mesma forma que o Everton colocou sobre os CAPs alugados, para a UBS isso também é válido, tá? Então, unidades básicas que são alugadas também, os gestores podem encaminhar suas propostas para a substituição dessa UBS alugada por uma UBS própria. Muito bem. Temos aqui algumas perguntas. O município pode fazer proposta de implementação para serviço regional, pactuando o atendimento com municípios vizinhos? Com certeza, e a nossa recomendação é essa na atenção especializada. Inclusive, reforçar que o município pode fazer mais de uma proposta em diversos componentes. Então, é possível o município pedir CAPS, C, renovação de frota ou nova CRU. Então, não é apenas uma proposta por município. Pode haver propostas diferentes, pode haver mais propostas para cada município, preferencialmente regionalizado. Tem uma pergunta para o Richan aqui. O CONASEMS vai emitir nota orientativa? Não, o que nós vamos divulgar, né, porque já tem as lives, aí o Ministério já tem todo esse produto, o que a gente está estimulando e falando para os nossos apoiadores é levar isso. Então, nós vamos divulgar, reforçar a divulgação desse material. E aí um ponto importante que pode ser, eu estava conversando com o Elvésio, para a gente desvincular, por isso que eu fiz a minha pergunta, né, no início, com relação a aproveitar a resolução que foi inserida na 544, que são duas questões totalmente diferentes. Agora, como um programa de fato de governo, tanto que está, né, centralizado pela Casa Civil e que tenha esse olhar para a gente ter um esforço aí de cadastrar. Então, nós já vamos agora, no final, vamos disponibilizar uma apresentação, né, realizada pelo Ministério, assim como as orientações do passo a passo, de como fazer, de como cadastrar, com essas dúvidas aí, disponibilizar para todos os apoiadores e que seja também replicado para todos os gestores. Uma pergunta aqui sobre a construção do CAPS, né? Se na construção será levada em consideração a população referenciada para habilitação do serviço ou a população do município sede? Pode ser. Vai? A população do município sede é levada em consideração. Inclusive, estava nesse recorte que nós tínhamos feito, eram municípios com
15 mil habitantes, que estava sendo como recorte, e lógico que a gente vai poder usar também o ambiente igual a gente colocou aqui agora. A gente pode ampliar o ambiente não só para o município, mas para a região como um todo. Então, o CAPS vai ser referenciado pela população do município, mas você pode também usar a referência da sua região de saúde. Perfeito. Mais uma pergunta, no geral, em relação ao cadastro. Basta a declaração de posse do terreno ou não exige titularidade de propriedade pelo município? Nesse primeiro momento, basta a declaração, mas no momento no posterior, que é o momento de cadastrar a proposta, que de fato nós vamos aprovar aquela proposta e de fato fazer a construção, é necessário que tenha sim a posse do terreno comprovada. Nesse primeiro momento, você vai apenas declarar: eu tenho esse terreno aqui, para ganhar tempo, porque é até dia 10 de novembro. Então, eu não vou exigir que você vá lá no cartório, procura lá, certidão, não. Nesse primeiro momento, você declara, fala: eu tenho esse terreno aqui. No momento em que você for selecionado, que for publicado o seu município está selecionado, você, na fase de proposta, vai apresentar a comprovação de que você é o titular do terreno. Tem uma queixa aqui. Alguns municípios querem se cadastrar, mas estão apontando que não aparece a proposta. Está vendo algum bug, alguma coisa no sistema, não? Esse aí a gente vai ter que ver com o Ministério da Gestão e Inovação, mas a princípio não houve reclamação sobre isso em nenhuma live que nós fizemos com o Ministério da Gestão e Inovação nas quartas-feiras. É interessante colocar isso até lá no chat das lives, que nós estamos respondendo todas as perguntas do chat que é feito. Então, se tem, printa a tela, manda para os e-mails de contato, temos nossos e-mails de contato aí em relação à seleção que você quer fazer, está lá divulgado no manual. Inclusive, já tem disponível no Conasem, já tem uma notícia no Conasem com o nosso manual, com a playlist dos nossos vídeos, e aí ali você já tem os contatos para poder fazer essa pergunta e também enviar por e-mail o print dessa tela com algum problema para que a gente possa verificar. Eu queria fazer uma complementação aqui no que o Everton colocou. Hoje na SAPS nós identificamos essa pergunta que o amigo apoiador trouxe. E aí existem os manuais que estão disponibilizados também lá na Casa Civil de como utilizar o Transfere Gov. Então tem 3 manuais. Tem o manual de cadastramento da proposta, tem o manual de retificação da proposta e tem o manual de verificação se o seu município está ou não apto a poder cadastrar a proposta. Nesses manuais tem as regrinhas que são necessárias para aquela pessoa que está com a senha no Transfere Gov cadastrar a proposta. Então hoje nós tivemos exatamente essa pergunta e nós identificamos que quem estava com a senha cadastrando a proposta não possuía o perfil para cadastrar aquela proposta. Então, pode ser isso. Verifique se o perfil está dentro daqueles que estão lá no manual do Transfere Gov e aí deu certo. Pelo menos hoje deu certo lá com a dúvida. Só para deixar bem claro para todo mundo, é preciso dar uma lidinha no manual para evitar problemas, tá certo? Exatamente, é isso. É isso aí, pessoal. O tutorial é bem importante mesmo, o tutorial, porque ele coloca qual perfil é necessário você ter. Perfeito. E aí você consulta o seu e vai verificar. Isso é muito bem lembrado pelo Marcelo, tem tutorial que explica muito bem em relação a isso. Tem uma pergunta aqui sobre projeto arquitetônico padrão do Ministério da Saúde. O que seria isso? Eu ia destacar isso também, porque é importante a gente considerar. Existem... Hoje nós estamos encomendando, a pedido do secretário Elvésio, e já estará pronta em dezembro, as maternidades, centros de parto normal, policlínicas e as CRUs, as Centrais de Regulação de Urgência, todas elas terão, as propostas aprovadas usarão os projetos padrão, seja a planta, seja os projetos já detalhados, para facilitar a vida dos municípios. A gente já está contratando projeto arquitetônico e os complementares. No caso de policlínica e maternidades, será contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal, então não é necessária a contratação prévia, apenas a planta padrão, a arquitetura. Na CRU, não. A Central de Regulação de Urgência do SAMU, o município que aderir e for contemplado já vai ter a planta com os seus projetos complementares. As outras unidades, CAPS, Centro de Referência em Reabilitação, eles têm modelos arquitetônicos, projetos básicos. Não é necessário ter a planta padrão e seguir a planta padrão. É preciso seguir a orientação técnica que já está disponível no site do Ministério, com o número mínimo de consultórios e serviços que estão ali, que são obrigatórios.
no caso da atenção especializada. Por favor. Também trazer um complemento aqui Por favor. para a fala do diretor do Newton. A gente também tem recebido nas lives uma questão que vem recorrente falando sobre os projetos referência, né, os projetos que a gente tem disponibilizado. Nesse primeiro momento agora, o gestor não precisa ter o projeto nosso, ele só precisa dizer se ele tem interesse em utilizar o nosso projeto de referência. Se ele não tiver, ele tiver um projeto padrão dele, não tem problema algum. Nesse momento, porque os gestores estão falando, mas cadê os projetos? Não estão disponíveis ainda, né? Então, tem projetos que estão ainda em fase de construção, tem projetos que estão numa etapa mais final de finalização ali mesmo para poder estar lá. Então, nesse momento agora, a gente só precisa saber se você vai adotar o projeto de referência do Ministério ou se você não vai adotar. É isso a informação que a gente precisa agora. Quando tiver tudo pronto, tudo ok, vai estar lá disponibilizado no portal do fundo, onde já estão os projetos disponíveis pelo Ministério. Bob, me permite complementar, porque isso realmente é favor. muito recorrente, e aí a pessoa que ouviu a fala do Nilton já fala em dezembro, mas acaba em 10 de novembro. Tá. É bem comum, super comum, e aí é importante eu reforçar o que o Marcelo acabou de dizer, que nesse primeiro momento, você vai apenas dizer, tenho interesse no projeto, aí eles falam, mas eu não sei como é o projeto, como é que eu vou aderir a algo que eu não sei? Se você não tem o seu, é muito mais interessante aderir ao nosso, porque o nosso ficará pronto em dezembro. Para você fazer o seu próprio, você vai ter muito mais dificuldade. Agora, se você já tem um projeto, já estava pensando nisso, já estava lá arquivado, já tem isso pensado, pode sim apresentar o seu projeto sem nenhum problema. A ideia agora é separar quem vai usar o nosso de quem já tem o seu pronto. É só isso. Nesse momento, é só isso. Não deixe de fazer a sua proposta, a sua intenção até 10 de novembro, porque não tem projeto. Perfeito. Uma outra pergunta aqui é sobre os municípios que identificaram os serviços que são colocados pela portaria 544. E alguns municípios cadastraram propostas, mas ainda não foi publicada uma portaria de credenciamento desse serviço. A pergunta é a seguinte: o município que se encontra nessa posição pode se cadastrar novamente no PAC? Pode sim. Deve. Como... Você quer falar primeiro? Não, é só reforçando. Não, foi a colocação aqui do presidente Richan. Não é que pode, deve fazer o novo pedido de cadastramento. Então, não vale o da 544 para o PAC. É outro sistema, é outra dinâmica. O que pode ser aproveitado, sendo a mesma unidade, o mesmo objeto, é a resolução CIR ou CIB. Aí sim pode ser aproveitado porque está autorizado pelo organismo de governança. Mas, assim, é outra proposta. Isso é muito importante, isso talvez seja o ponto mais que precisa ser enfatizado. Foi bom ter mais uma pergunta, o presidente já tinha feito. Ia chegar. Perfeito. Em relação a PNAES, a política prevê substituição gradativa do tipo de financiamento. O que é necessário para avançarmos nessa narrativa de tabela? A pergunta... Gostaria que o doutor Elvésio falasse sobre a dinâmica e planejamento desta mudança. Pergunta difícil essa, Difícil. mas absolutamente central na PNAES. É bom lembrar que o SUS tem exatamente o mesmo mecanismo de financiamento da atenção especializada, com exceção das redes, há 35 anos. Nós continuamos usando o que foi criado pelo antigo INAMPS. É bom partir disso, né? E por isso a importância da pergunta. Estamos estudando essa matéria. Será uma mudança gradativa, cautelosa, mas necessária. E vamos começar agora em novembro com as equipes do CONAS e CONASEMOS a fazer um primeiro movimento no sentido de fazer essa mudança. Ela será por camadas, de forma que a transição seja tranquila, mas nós pretendemos ter outros dispositivos de financiamento para atenção especializada, progressivamente implantado, mirando parte
mas com as características próprias, como foi feito ao longo dos anos na atenção primária, que é muito mais avançado, e fazer para atenção especializada, considerando região, considerando per capita, considerando questão social, considerando série histórica de serviços, enfim, uma série de questões. E também ir saindo da tabela SUS. Essa é outra questão importante. Nós queremos ir transitando, ao invés de, como é hoje, pagar por procedimento, consulta cada exame e não ter nenhum acompanhamento disso, fazer uma certa de solução integrada e remunerar, isso será um processo longo, por paciente atendido, por resultado feito. Perfeito. Em relação ao SAMU, a expansão inclui renovação da frota? A renovação de frota está no nosso orçamento, já tem recursos garantidos para esse ano, para o ano que vem, e nós pretendemos fazer grandes licitações que não foram feitas na gestão passada, anuais. É necessário, todo ano, a gente precisa renovar pelo menos 1.500 ambulâncias que já passaram dos 5 anos de vida útil, que é o que está definido pela portaria por enquanto. Nós estamos com muitas ambulâncias com mais de 5 anos rodando. Agora estamos num processo de publicação de um edital nos próximos dias. Saiu da Conjura e está prestes a ir para a rua uma contratação de mais de 1.800 ambulâncias, sendo delas 1.600 renovações de frota e mais de 200 ambulâncias que já estão contempladas, que serão contempladas de expansão, e as primeiras propostas aprovadas no PAC já vão ser supridas com essa licitação que nós estamos fazendo esse ano. Assinaremos o contrato esse ano e começaremos a distribuir essas ambulâncias o ano que vem. Então, renovação de frota não entra como proposta PAC, mas entra no nosso fluxo normal. Todo município cadastrou a sua ambulância no CNES, com um chassi específico. A gente já vem acompanhando lá na Coordenação Geral de Urgência quando a ambulância passa dos 5 anos. O município faz o registro, que ele já sabe como é, e a Coordenação Geral de Urgência tem um cadastro. E nós vamos renovando à medida que nós compramos as ambulâncias e de acordo com o cronograma que é estabelecido pela vida útil da ambulância. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui que é dividida em 2 ou 3 tópicos. Os municípios que possuem obras do Sismob ainda em andamento, mas que o gestor municipal assumiu o compromisso de concluir. Obras do Sismob concluídas pelo gestor municipal, mas que não recebeu ainda o 3º repasse da proposta. Essas obras, o gestor pode fazer alusão ao PAC para a recepção do custeio equivalente à conclusão ou a ressarcimento conforme os critérios iniciais dessa obra? Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente até fala nas lives que novo PAC, obra nova. Então, quando a gente está se referindo ao PAC, nós estamos falando só de obras novas. As obras que estão nessas condições que foram colocadas aí na pergunta, que a gente aqui no Ministério delimita como obras inacabadas ou paralisadas, essas obras terão um olhar diferenciado em breve. Nós estamos fazendo algumas discussões no Ministério e nós vamos em breve lançar algo para resolver esse problema, que é um problema grande mesmo. Permeia a SAPs, permeia a SAES. Então, para o PAC, elas não entram nesse primeiro momento. Tá bom? Ok. É isso. Outra pergunta. Existe algum grupo de estudo em andamento para avaliar a viabilidade do financiamento tripartite do transporte sanitário regionalizado, conforme estipulado no artigo 4º, parágrafo 9º? Sim, ótima pergunta. Como eu disse, a atenção especializada ela é caracteristicamente uma atenção regional, operada por municípios, na imensa maioria das vezes, mas essa contribuição dos municípios aos seus pares, mas tem operação por estados e até o governo federal, ocasionalmente, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e nos hospitais universitários, mas é principalmente municipal, mas olhando a região. E para esse trânsito,
Claro que nos grandes municípios, também dentro dos municípios, isso já é uma questão importante, e inclusive com ônus para os gestores municipais, mas na região, esse trânsito intermunicipal que existe, e é praticamente de responsabilidade municipal, tem alguns estados que têm sistemas, alguns consórcios, mas nós estamos iniciando os estudos exatamente nessa linha. Um dos componentes da atenção especializada tem que ser o transporte de saúde regional. Nós queremos estudar várias modelagens, pretendemos rapidamente fazer uma oferta, inclusive, de renovação de frota operada pelos municípios, seja veículos leves, ambulâncias de transporte simples, vans, minivans e micro-ônibus, com participação nos moldes do que o Ministério da Educação já fez dos caminhos da escola, de compartilhamento de financiamento do município e do governo federal, com ou não o BNDES intermediando, numa articulação com a indústria nacional, com transição ecológica para veículos híbridos e elétricos. Então, nós pretendemos ter um grande programa de transporte de saúde para ancorar o fluxo dos nossos usuários entre as unidades, focado especialmente entre a atenção primária e a atenção especializada. Complementando, a gente fez até uma iniciativa que o Conasens e o Conas nos ajudaram a divulgar, e eu reforço aqui, aproveito a oportunidade para reforçar o pedido. Nós fizemos um formulário online para que todo município e estado cadastre a sua atual frota e a sua necessidade de transporte sanitário eletivo, né, em todas as modalidades, inclusive o aquático, como está previsto em portarias, porque em algumas regiões é demanda. Então, a gente reforça, até semana passada nós tínhamos 500 respostas dos municípios, isso representa 10%, né, dos municípios. A gente reforça aqui, prorrogamos o prazo, a princípio era até 15 de outubro, demos mais um prazo até o final do mês, para que todos os municípios façam o seu preenchimento. É um formulário simples, em 5, 10 minutos o município preenche, e é importante para a gente ter este diagnóstico, porque o Ministério da Saúde, diferentemente da frota do SAMU, não adquire essas ambulâncias centralmente, esses veículos, de forma centralizada. Cada município faz da sua forma, inclusive com locação. A gente precisa saber o que existe e qual a demanda para que a gente possa fazer o planejamento aqui de compartilhamento do investimento do ponto de vista orçamentário e financeiro. Outra pergunta aqui, existe uma alocação orçamentária planejada para o próximo exercício fiscal de 2024 com o propósito de aumentar a participação do governo federal no custeio dos serviços de atenção especializada, considerando o reconhecimento da diversidade de arranjos de organização desse serviço por parte dos municípios, Distrito Federal e Estado, conforme estabelecido no artigo 4º, parágrafo 12º? Sim, nós temos previsão orçamentária no projeto de lei orçamentária que já está no Congresso Nacional, de uma ação orçamentária para atenção especializada ambulatorial, já que a hospitalar já tem as suas rubricas próprias, né, como o plano orçamentário. Nós pretendemos, como eu disse anteriormente, mudar o formato, mas também aumentar o volume da participação dentro do grande campo da média e alta complexidade, que alicerça o financiamento da atenção especializada, da participação do governo federal. Nós pretendemos, ano a ano, nos próximos 3 anos, está também no PPA, que vai até 27, crescer o financiamento federal para a atenção especializada, não só crescer número de unidades, mas, fundamentalmente, crescer o custeio do que já existe. Hoje, os estados e municípios já arcam com mais da metade do recurso da atenção especializada. Então, a margem de crescimento nos parece ser do governo federal. Essa é a nossa responsabilidade. Então, a nossa prioridade nem é tanto crescer a rede. Crescerá para os vazios assistenciais. Mas o grande objetivo nosso é dar sustentabilidade ao que já existe, que é uma montanha de serviços. Os municípios, estados e o governo federal, no Brasil, hoje, fazem por ano 2 bilhões de procedimentos, consultas, exames, intervenções de atenção especializada e urgência. Não é pouca coisa. E isso custa caro
e precisamos ter esse apoio maior do governo federal mesmo. Quem sabe a gente não consegue desinverter o terço, né, Elvésio? O ente que arrecada 2 terços, que hoje custeia 1 terço, e os entes que arrecadam 1, que é Estado e município, custeiam 2, a gente possa inverter isso aí, e aí nós temos uma margem aí de sustentabilidade melhor. Mais uma pergunta aqui. Se nada mais será habilitado pela portaria 544? Essa portaria é um problema realmente, porque ela foi uma escuta nacional, né, de recursos oriundos das antigas emendas setoriais. Por uma decisão do Supremo, isso foi mudado no orçamento de 2023. Portanto, esse mecanismo só existirá, eu diria que felizmente, em 2023. 2024 não acontecerá isso. Ou são recursos orçamentários próprios da atenção primária, da atenção especializada, investimentos do PAC, investimentos dentro da atenção especializada e primária, e os custeios já dos programas. Então, além das emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão. Então, esse é um mecanismo transitório que nós esperamos que seja encerrado esse ano. Até é bom para colocar isso, a gente já falou, né? Na verdade, um banco de proposta, de projeto, porque o orçamento disponível era 3 bi e quase 100 bi de proposta. Então, a gente sabia que tem até um painel do Fundo Nacional de Saúde, né, que mostra e publiciza isso, né, o número de propostas que estão cadastradas ali, seja para custeio, seja para construção, né, para investimento. Então, isso que a Elvésio colocou, a gente torce para que isso seja, de fato, transitório e possamos ter, assim como o PAC, né, algumas outras iniciativas, como um projeto mesmo de Estado, né, uma política de Estado, de governo de forma ampliada, sustentável, para que não aconteça o que aconteceu com a 544. De município cadastrar e fica naquela expectativa. E esse é o desafio que o apoiador também vai ter na ponta. E aqui eu peço encarecidamente esse esforço para a gente levar isso para o gestor. O momento é outro, por isso que eu fiz a minha primeira pergunta, né, de aproveitar ou não. Vamos esquecer a 544 e vamos focar agora no PAC, cadastrar aquilo de necessidade regional. A gente vê o esforço, o Elvésio colocou, e a gente tem trabalhado isso em toda a CIT, né, reconhecendo já as atualizações de valores de custeio na média de 30%, já tivemos, né, para a saúde mental, tivemos para a CAPES, sim, para vários serviços, para a saúde mental, para o SAMU, para vários serviços. Então, é trabalhar nessa lógica aí e orientar o gestor para que cadastre agora no PAC que a gente possa avançar. Sobre a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde. A política fala bastante da interação com a atenção básica e, com isso, registro de prontuário compartilhado. Está sendo pensado ou desenvolvidas, ferramentas efetivas que propiciem uma rede única de dados? Sim, essa pergunta também é muito importante. Ela é central dentro, como está explícito na PNAES, né, que foi publicada. Essa política, ela nasce, como eu disse, olhando para a atenção primária. Essa é a destinação dela, para ter linha de cuidado articulada e finalizada por usuário, atendendo a sua necessidade. E o prontuário eletrônico unificado, ele é base para isso. Nós vamos, inclusive, usar o SUS APS, para onde não tem. E a maioria das unidades, infelizmente, ainda no Brasil, de atenção especializada ambulatorial, não tem prontuário eletrônico. Nós vamos usar o próprio SUS APS, né, que tem mais de 4 mil municípios, para atenção especializada, de tal forma que aí já fica um fluxo contínuo. E vamos ofertar os conectores para quando são prontuários diferentes. Isso é um lado da questão. O outro é fazer a junção dos dados clínicos, num conjunto mínimo de dados, com o aparato regulatório, que é também muito atrasado via de regra. Então tem que ter um diálogo dos sistemas de regulação com os prontuários eletrônicos unificados para, por exemplo, de uma vez por todas, termos CPF nas filas, nas listas, seja de cirurgia eletiva, seja de exame, seja de consulta especializada, para o gestor local, e o Estado e nacionalmente, termos uma ideia clara de quantos estão esperando, qual o tempo disso, por especialidade, por tipo de exame, e podemos manejar, inclusive, do ponto de vista da oferta de financiamento. Ter informação para a gestão é central, e esse é um eixo
que significa uma mudança de chave da atenção especializada. Entrou uma pergunta aqui sobre municípios da Amazônia, a dificuldade regional de deslocamento, etc. E a colocação aqui em relação ao CAPS. Se existe alguma ideia específica para atender aquela demanda regional da Amazônia com toda a dificuldade e diversidade que existe ali. Nós estamos, todas as propostas, todos os componentes da atenção especializada têm critérios de elegibilidade, que nós definimos nas portarias, e tem critérios de priorização. A Amazônia Legal é um dos primeiros critérios de priorização para todas as políticas. SAMU, inclusive, uma grande parte da região amazônica não está coberta com SAMU por conta de toda a dificuldade de transporte terrestre. E lá, por isso mesmo, nós estamos colocando, inclusive, a aeromédico, estamos fazendo um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça para que tenhamos aeromédicos, né, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal em vários estados, em quase todos os estados, na verdade. Inclusive, no CAPS especificamente, a ideia é que seja regionalizado e mesmo que a região tenha um número pequeno de pessoas, com um vazio assistencial ou território muito extenso, a gente vai aceitar propostas e vai avaliar propostas que tenham número populacional menor do que a gente está definindo. E para concluir, a gente financia também para todas as políticas da SAES, no custeio do funcionamento das unidades para a Amazônia Legal com 30% a mais. Então esse é o estímulo que a gente pretende. A gente sabe da logística muito mais complexa na Amazônia Legal. Todas as políticas da SAES têm 30% a mais de custeio nas políticas habilitadas pelo Ministério da Saúde. Secretário. Não, porque o tema da Amazônia, para nós, é uma prioridade do governo federal como um todo, né? Esse que o Newton colocou de um recurso adicional, eu diria que é só a primeira etapa. Nós precisamos desenhar, estamos já trabalhando, tem um grupo de trabalho com vários subgrupos sobre o plano de saúde da Amazônia Legal, com participação dos estados, dos COSENs da Amazônia. Nós precisamos desenhar políticas próprias para a Amazônia. O fator amazônico, os percentuais adicionais são importantes, mas não dão conta da extraordinária diversidade da Amazônia brasileira. Portanto, nós precisamos avançar nesses desenhos. Por exemplo, para falar de CAPS na Amazônia, eu conheci uma experiência do município de Abaetetuba, no Pará, que, aliás, foi premiado no Congresso do CONASEMS. Eu imaginei que isso ia acontecer, que mostra que foi muito bem julgado, que é um CAPS fluvial. Eu não tinha conhecido uma lancha com a equipe da saúde mental que vai na UBS fluvial, já com os pacientes cadastrados, e faz o atendimento. E também nas populações ribeirinhas de iniciativa direta, porque já tem cadastramento. Ou seja, tem alternativas, são necessárias. O telesaúde, como nós já começamos em unidades fluviais embarcadas, é uma alternativa concreta. Nós vamos fazer uma experiência agora com 3 grandes barcos de atenção especializada, os barcos Papa Francisco, operado por uma corporação da Igreja Católica, para fazer um movimento muito vigoroso de financiamento dessas unidades, nos moldes que já temos as UBS fluviais, mas um financiamento robusto com telesaúde. Então, inclusive com as universidades da Amazônia. Então, são vários mecanismos que nós precisamos fazer diferente para a Amazônia. E última coisa, que nós estamos contratando um organismo das Nações Unidas, a UNTOPS, para fazer um diagnóstico detalhado dos vazios assistenciais amazônicos, porque o Fundo Amazônia, que o presidente Lula tem insistido em capitalizar em todas as suas viagens, ele fez um decreto em fevereiro mudando um ponto do Fundo Amazônia, que também saúde pode ser financiado. Então nós vamos fazer um bom diagnóstico, ter projetos executivos em parceria com os municípios, apoiado pelos estados, para levarmos para financiamento 100% do Fundo Amazônia. Essa é uma mudança muito importante, porque faz parte do desenvolvimento sustentável, de manter a floresta em pé, mas sustentar o desenvolvimento dos seres humanos da Amazônia,
saúde. Então, é importante com as características da Amazônia e com os custos extraordinários que tem na Amazônia. Acho que só pegando, eu estive agora em Manaus, né, no último mês, e devo ir agora também no final de novembro, visitar São Gabriel. Nilton já esteve em São Gabriel, né, Nilton? E assim, acho que é olhar isso. O modelo tem que ser diferente. Não dá para eu, pegando o exemplo do CAPS, eu exigir um psiquiatra de 20 ou de 40 horas que não vai ter. Então eu vou fazer o tele, eu vou trazer um arranjo regionalizado. Então, é ter essa sensibilidade do olhar que talvez não é simplesmente o financeiro. O financeiro ele é muito importante. Mas se a gente não tiver um olhar diferenciado para fixação, para provimento, para enxergar a necessidade e a cultura, porque é um outro ponto muito importante, principalmente do indígena, nós não vamos conseguir avançar. Então, essa sensibilidade ela é de extrema importância. Quanto ao planejamento regional integrado, para planejamento da PNAES, o que está sendo pensado? Não, ela é a base do planejamento da PNAES. Nós vamos usar tudo que já foi construído, de forma muito consistente pelos municípios e estados no planejamento regional integrado, apoiar onde ele ainda está mais incipiente, mas ele é a base de tudo. Ele é a base do que nós estamos chamando de dar vida às regiões de saúde com atenção especializada agora com a sua política nacional. Então ele será usado em toda a sua potência e otimizado, por isso o papel dos apoiadores, mais uma vez, do CONASEMS, para finalizar os ciclos, né, do planejamento regional integrado e ele ser a base operacional da região de saúde, onde se identifica as necessidades, as unidades prestadoras, os vazios assistenciais, os fluxos, os mecanismos de gestão e governança e a regulação. Outra pergunta aqui identifica um problema nas redes de atenção à saúde, RAS, não aprovadas ou não atualizadas. E a pergunta é, os serviços como CAPS, mesmo não tendo a rede aprovada, será possível? Sim. Nós não estamos vinculando a estar numa rede para efeito do PAC, né? Tem as suas regras próprias. Nós precisamos incentivar, por conta do financiamento, a chamada viabilização da rede, das unidades. No caso da saúde mental, da rede de atenção psicossocial, você tem os vários componentes que são habilitados. Isso estava fechado até janeiro de 2023. Nós já habilitamos hoje mais de 200 CAPs este ano. Serviços residenciais terapêuticos, leitos de saúde mental em hospital geral. Estamos agora num grupo de trabalho normatizando centros de convivência para pactuação, enfim, e fizemos o aumento do custeio, dinamizando, né, a sustentabilidade da rede. Então, nós queremos incentivar cada vez mais a habilitação dos componentes da rede de atenção psicossocial que não estão habilitados. Inclusive agora no movimento de transferir para os estados, para as CIBs, na verdade, a habilitação. Vamos fazer isso gradativamente, pactuado com o CONAS e CONASEMS. Mas não é condição para o caso do cadastro do PAC, não. Mais uma pergunta. O município não foi contemplado com a construção da casa de parto normal. Como pode ser solicitada a inclusão do município na portaria? Sim, nós estamos, os critérios da Rede Cegonha, inclusive foram pactuados, alguns deles, né, hoje, mas o centro de parto normal ele tem que ter uma distância curta de referenciamento de uma maternidade que tem ali os seus leitos de risco habitual e de gestação de alto risco. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos uma seleção de acordo com a presença de maternidades e leitos obstétricos. E esse é o anexo da portaria que coloca lá os municípios elegíveis. Podemos fazer uma reavaliação de acordo com as características, mas nesse primeiro momento nós estamos priorizando locais, porque o centro de parto normal ele tem que ter uma proximidade para que tenha o acompanhamento e a transição do cuidado, caso identifiquemos lá durante o trabalho de parto normal alguma gravidade. Então, nesse primeiro momento, existe lá um critério mais estabelecido do ponto de vista do que está cadastrado no CNES, onde tem leitos obstétricos e onde tem maternidade. Perfeito. Eu, por enquanto, aqui estou sem perguntas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário,
Queria só reforçar, Pois não? antes de concluir, que nossa equipe está toda disponível. É importante destacar, os apoiadores conhecem bem a estrutura do Ministério. O Ministério é muito grande e às vezes demora muito para achar o técnico responsável. Então, só destacar aqui que a Coordenação Geral de Urgência e Emergência está cuidando de SAMU, a Coordenação Geral de Atenção Hospitalar está cuidando das maternidades e centros de parto normal, a Coordenação Geral de Pessoa com Deficiência está cuidando do CER e Oficina Ortopédica, e a Coordenação Geral de Atenção Especializada, que fica no DAET, está cuidando das policlínicas. Então, qualquer dúvida, se o manual, se as lives, se a playlist lá com vários vídeos não atingir a expectativa e ainda persistir alguma dúvida, é só ligar nos telefones que estão lá no site do Ministério, no manual do PAC, para os técnicos, que os técnicos estão à disposição para o atendimento. E nós estamos, inclusive, fazendo reuniões com as coordenações estaduais temáticas, já fizemos com as coordenações estaduais de urgência e emergência, vamos fazer com as coordenações estaduais de saúde da mulher e da criança, para que a gente possa discutir tecnicamente, do ponto de vista mais específico, as propostas específicas em cada um dos componentes da atenção especializada. Perfeito. Complementando a fala Por do favor. Newton, o DESME é do CAPS, o Departamento de Saúde CAPS, Mental, Saúde Mental. cuidando do CAPS. E a gente vai fazer um vídeo aqui também, mais explicativo, com o e-mail de cada seleção. Então, tem um e-mail específico para cada tratamento. O CER, por exemplo, e a oficina ortopédica, você vai mandar o e-mail para a pessoa com deficiência. CAPS vai mandar o e-mail para a saúde mental. Então, a gente separou, segregou para justamente ter esse atendimento mais rápido, mais célere e mais fácil. Vale também essa fala do Everton para a atenção primária. Então, nós também temos direcionamentos específicos para as UBSs e para as unidades odontológicas móveis. A UBS na Coordenação Geral de Financiamento da Atenção Primária e as unidades odontológicas móveis na Coordenação Geral de Saúde Bucal. Também vamos falar aqui no próximo vídeo. Perfeito. Bom, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os colegas. É uma iniciativa muito importante do governo federal, um financiamento para investimento de forma sustentada, focada nas prioridades, controlada, né, com participação central dos municípios, articulação nos estados. Então, eu queria ir aproveitando essa oportunidade com os apoiadores do Conasems, essa participação na interação, mais uma vez, com os municípios, com os gestores municipais, as suas equipes, para dar vida ao PAC, né? Ele vem de lá, tem o cadastramento no nível central federal, mas é para voltar o serviço mais bem organizado, mais bem sustentado para a população de cada um dos municípios, dentro dos critérios, e aí começarmos damos passos cada vez mais de organizar regiões de saúde para dar conta das necessidades da atenção especializada no Brasil. Nós estamos muito animados e nessa parceria com o Conasems, eu acho que isso vai dar muita velocidade a essa organização regional com as questões novas que vão entrar em pauta. Já? Bom, agradecer, né, mais uma vez por ter aceito o convite para a gente poder falar, agradecer todos os apoiadores, né, os facilitadores e coordenadores, e vamos para a rua, né? Vamos mobilizar os gestores, acho que vamos mostrar a força que o apoio tem, que a rede colaborativa tem, e de maneira responsável, pensando na regionalização, pensando nesse vazio assistencial ou na substituição de algum equipamento, mas possamos ter, né, essa iniciativa do PAC, aí cumprimentar, né, o Elvésio, em nome do Ministério da Saúde, do Governo Federal, pela iniciativa. E isso para a gente caminhar rumo a um SUS aí garantido e fortalecido, seja do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de financiamento. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, mais uma vez, todos os apoiadores, os facilitadores, os coordenadores. E vamos seguir aí para o fortalecimento do nosso SUS. Eu agradeço aqui os nossos convidados, Richan Hamida, secretário Elvésio, o Dr. Newton, o Everton e o Marcelo. Muito obrigado pelo fortalecimento desse conteúdo e com certeza teremos mais eventos como esse. E agradeço você também, colaborador, apoiador do SUS, pela sua participação. Obrigado por sua companhia. Fique com a gente. Força ao SUS. Até a próxima.